no capítulo 11, no versículo 24, diz que pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ele o rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Senhor, mais uma vez chegamos na sua presença e pedir, Senhor, que o Senhor possa estar nos orientando, falando agora à sua igreja, Senhor, pela sua palavra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos falar dessa escolha, a escolha de Moisés. Moisés escolhe obedecer. Melhor, vamos falar biblicamente. Diz no versículo 25 que Moisés, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, ou melhor, ser maltratado com os seus irmãos. Essa escolha de Moisés é uma escolha fabulosa. Ela lembra bem a escolha do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós. Morando na eternidade, no céu, ele escolheu vir aqui à terra, a este mundo, com o único objetivo de nos salvar. E a escolha de Moisés lembra bem isso. É uma escolha muito difícil, principalmente para nós, humanos, carnais, porque a escolha dele vai quase que na contramão, pelo menos a sua história, vai numa linha contrária àquilo que nós temos estudado até da vida de José, que foi um personagem muito rico para nós, nessas nossas últimas considerações no domingo à noite. O José, ele nasce livre, não é assim? Ele nasce livre, é o preferido do pai, e depois, pela inveja dos irmãos, ele se torna um escravo. E ali ele fica por algum tempo como escravo, mas ele vai terminar a sua história em glória, porque ele se torna um príncipe egípcio. Ele sai da escravidão e ele então alcança o maior posto que um homem podia alcançar depois de Faraó na terra do Egito. Podemos dizer que ele estava bem, ficou ruim e depois ficou bem novamente. O Moisés não. A escolha de Moisés vai na contramão disso. Ele está no palácio, não é assim? Mas quando ele está no palácio, por um tempo, a palavra de Deus diz que ele não nasceu livre, ele nasceu o quê? Escravo, diferente de José que nasceu livre. E depois, por um milagre de Deus, ele se tornou um príncipe egípcio, e aí sim ele estava livre, com todos os privilégios. E então ele faz essa escolha, a escolha que está aqui no versículo 25, escolhendo antes ser maltratado com Deus, ou seja, ele diz: eu quero ser um escravo, eu quero sofrer o sofrimento do meu povo, eu quero estar à semelhança do meu povo. E isso, meus irmãos, é uma escolha fabulosa, porque a escolha que Deus espera de cada um de nós é que cada um de nós renuncie a si mesmo e tomemos a nossa cruz. Por isso a escolha de Moisés tem muito a nos ensinar. Olha, Moisés, ele nasceu no período mais crítico do povo de Israel. Ele não teve aquela felicidade que os seus parentes lá atrás tiveram de morar no Egito no tempo de José. Então os irmãos de José, eles não passaram por necessidade. A palavra de Deus diz isso, que não apenas José colocou eles no melhor lugar do Egito, que os sustentou em todo aquele período de fome, mas nós temos um versículo lá que diz que o povo de Israel, ele cresceu, ele multiplicou, ele
ele foi próspero ali no Egito, então ele não viveu esse tempo. É verdade também que ainda no tempo de José, alguma coisa já estava mudando contra o povo de Deus. Imagine José, que foi chamado pai de Faraó, e que tinha assim uma autoridade tão grande, a ponto deles não vender 1 quilo de arroz sem autorização de José. Quando morre o Jacó, o José, ele tem que conversar com os servos do Faraó e pedir para que eles conversem com o Faraó para dar autorização para enterrar o seu pai. Mas o povo egípcio amava José, eles eram queridos, o povo de Israel era querido lá no Egito, justamente por causa de José. Ainda que as coisas estavam mudando, porque como é que pode, né, a pessoa mais importante pedir para outra pessoa falar com o Faraó? Alguma coisa não estava legal. Mas olha, Moisés não nasceu nesse período, não, né? Diz aqui, vamos voltar lá para o livro de Êxodo, vamos ficar um pouquinho no nosso livro, Êxodo capítulo 1, vamos lá comigo. Versículo 8: levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Então aqui nós estamos diante de uma outra realidade, e é dentro dessa realidade que o José, ele nasce, como nós dissemos, o período mais crítico do povo de Israel. Versículo 9: o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteçam que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas carnes. Porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. E aí nós temos o versículo 22, ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. O Faraó explorou, ele escravizou, ele tentou exterminar o povo de Deus. Primeiro colocou maiorais de tributos. Eu acredito mesmo que aquela liberdade foi acabando quando, com tantos impostos e tributos, eles começaram a afligir o povo de Deus ao endividamento. E depois então colocou eles para trabalhar de uma forma que não restava outra coisa a não ser o quê? A escravidão. E foi fazendo que a vida deles ficasse cada vez mais dura, cada vez mais dura. Isso não foi de uma hora para outra. Talvez isso durou alguns anos ou até algumas décadas, mas o certo, irmãos, é que houve uma mudança drástica a ponto que eles se tornaram escravos literalmente. Mas Satanás, o plano dele não é só deixar a nossa vida difícil, colocar maioral de tributos sobre nós, nos espremer. E a dívida faz isso mesmo. Muitas pessoas elas entram na dívida e acabam se escravizando. Mais do que isso, Satanás ele quer nos fazer escravos. Por isso tantas pessoas são escravas do pecado. Pecados particulares mesmo, pecados, irmãos, contra o corpo, pecados que o vício, o maldito vício, é uma escravidão. Mas ele não quer só oprimir ou escravizar. O versículo 22 mostra o projeto dele. O versículo 22 diz que a todos os filhos que nascerem lançareis no rio. O projeto dele é extermínio. Ele não vai mudar o projeto dele. E Jesus confirma isso.
Jesus disse que o inimigo, Satanás, o diabo, ele vem fazer 3 coisas: matar, roubar e destruir. Olha como é colocada a primeira palavra. Ele vem para matar. Se ele puder, ele mata também. Ele vem para matar a nossa alegria, matar a nossa família, matar a nossa espiritualidade. Ele faz isso. Então, ele praticou, meus irmãos, um verdadeiro genocídio. Aqui no versículo 8, esse faraó que se levantou e não conhecia José. Mas tem um fato interessante em tudo isso. Sabe o que é? É que Moisés não participou da escravidão. Moisés ele não participou, podemos até dizer, até os 80 anos, ele não participou daquela aflição que o povo de Israel era afligido. Por quê? Porque quando ele nasceu, apesar de ele ter nascido no momento mais crítico de Israel, esse momento não o atingiu diretamente. No sentido que ele foi escondido por 3 meses, depois lançado no rio, e quem o encontra milagrosamente, providencialmente, por Deus? A filha do faraó encontra o menino, e pega o menino, e decide criar o menino. Antes de levar para o palácio de faraó, coloca na própria casa de Moisés. A sua mãe o cria, e tem que criá-lo, não no berço de ouro, mas num bom berço. Por quê? Porque talvez seria a única israelita a receber um salário. Porque foi dito para ela, pela filha do faraó: cria-mo e lhe darei um salário. Olha só que beleza! Enquanto todos os escravos trabalhavam duramente, a Joquebede teve uma vida um pouquinho melhor naqueles dias em que Moisés estava ainda nos seus braços. Então, aquela dureza não passou tanto no seu lar, na sua casa. Imagine se a filha do faraó ia deixar faltar alguma coisa na casa de Anão e Joquebede, criando o menininho delas. Então aí foi criado, desmamado, diz a palavra de Deus, no capítulo 2, aqui do livro de Êxodo. E depois que ele foi desmamado, veja a frase que nós temos, vamos ali no capítulo 2, versículo 10. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e o chamou de Moisés. Veja que nome estranho, Moisés, tirado da água. Mas repare que esse é um nome egípcio, esse não é um nome hebreu. Moisés. Como é que chamavam os faraós? Não era Ramsés? Tudo tinha um Sés. E aqui nós temos o Moisés. Veja, ele é um egípcio agora. Ele é um príncipe agora. É adotado, mas é melhor ser um príncipe adotado do que não ser um príncipe. Talvez se as crianças pudessem escolher, escolheriam isso aí, ser um príncipe adotado, criado no palácio, com todas as regalias. E a palavra de Deus vai mais além. A palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 7, quando nos relembra Estevão na história de Moisés, diz que ele foi criado em toda a ciência dos egípcios, se tornando um homem poderoso, em palavras, em obras. Irmãos, o Egito tinha as melhores universidades. É igual a da Babilônia, igual não, é melhor que a da Babilônia, muito melhor. Imagine, aquele povo tinha uma tecnologia muito avançada para o tempo deles. A gente fica imaginando, a gente repara a construção lá desse templo que nós estamos erguendo, mas vai um muque lá, um caminhão, e ele pega aquela pedra de 2.000 quilos e levanta e coisa e tal, se corta daqui, se corta, se encaixa e coloca. Olha, em uns 15 minutos toda essa tecnologia levanta aí um peso de 2.000 quilos. Parabéns para a geração do século 21. Parabéns. E como é que alguém colocou aquela pedra que pesa muito mais, 10, 20, 30, 40 vezes mais do que 2.000 quilos, lá na ponta da pirâmide imensa, sem um guindaste, sem nada, e ninguém sabe até hoje como é que aquilo aconteceu. Então ele foi criado nessa ciência.
Ele foi criado nesse conhecimento. Ele aprendeu a arte da guerra, da luta. Tudo isso fazia parte de um príncipe. Ele teve uma vida boa. A vida de Moisés era boa. Será que não é boa a vida de um príncipe no palácio? Não é boa, é excelente, é invejável. Só que aos 40 anos, irmãos, como o próprio Estevão diz aqui no capítulo 2, nos lembra isso, no versículo 11, no livro de Êxodo: e aconteceu naqueles dias, que sendo Moisés de Amon, saiu a seus irmãos, e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou de um e outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Estevão diz que ele tinha 40 anos. Estevão nos lembra uma outra coisa, que ele foi para defender a vida do seu irmão. Ele se sentiu pelos seus irmãos. Então, aos 40 anos, ele tem o que nós chamamos de uma tímida decisão. Essa timidez vai se tornar uma decisão firme. Mas, de princípio, Moisés ele tem uma decisão tímida, sim. Ele tem um certo carinho, tem, porque o Estevão disse que ele foi ver os seus irmãos, né? Veio ao seu coração visitar os seus irmãos. Então, ele tinha carinho por aquelas pessoas. Ele sabia que era o sangue deles que estava ali. Seus irmãos. Então, ele disse: eu vou visitar o meu povo oprimido. Bem, isso é quase que uma utopia, você chegar lá e ver, né? E ele foi lá e ele viu, e ele não gostou do que ele viu. Então, ele mostra carinho, mas ele também mostra zelo, como diz ali no versículo 11. Ele olhou, viu que um dos irmãos dele, né, sangue do seu sangue ali, israelita também como ele, estava sendo massacrado, humilhado, a perigo de morte, e ele entrou no meio. Talvez ele disse: ei rapaz, o que você está fazendo aí? Que injustiça é essa aí? Ei, não se meta aqui não, não se meta aqui não. Mas ele enfrentou o egípcio, ele matou o egípcio. Ele era muito forte, Moisés. Ele não tinha problema de brigar com uma pessoa. Ele brigou com todos os pastores de Midian, colocou todos para correr. Imagine um só. Então ele pegou o camarada, matou e escondeu. Mas tem uma frase aqui que mostra a timidez. A frase que mostra a timidez está no versículo 12. Antes dele tomar decisão, antes dele enfrentar para defender o seu irmão, a Bíblia diz que ele olhou de uma e outra banda, ou seja, os seus feitos são de quem quer agradar os dois lados. Ele sabe o caminho que ele tem que tomar. Na verdade, a decisão ele já tomou. Qual é o problema? O problema é ele dizer para as pessoas que ele tomou aquela decisão. Ele tem que olhar de um lado e ele tem que olhar do outro. Quando nós temos que olhar de um lado e do outro, é porque nós estamos temerosos. Estamos temerosos de ser descobertos. Então, Moisés, ele estava temeroso de ser descoberto como um do seu povo, defendendo o seu povo, tomando aquele lado. Tanto é, irmãos, que ele mata o egípcio, ele enterra o egípcio. Ele não quer que o seu feito seja conhecido, ele não quer que ele seja conhecido como defensor dos filhos de Israel. Tem que ser escondido. É uma decisão tímida. É uma decisão tão tímida que a gente pode até fazer um eco dele lá para o Novo Testamento e encontrar no capítulo 3 de João, qual personagem? O Nicodemos. O Nicodemos é aquele rico que nós cantamos no hino 201. Um rico de noite chegou a Jesus. O que ele queria saber? O caminho da luz. Só que é o seguinte: por que ele foi de noite? Se ele podia ir de dia, ele era um homem livre. Mas para decidir, declarar que eu estou ao lado de Cristo, que eu creio em Jesus Cristo, que eu me entrego a Cristo, isso não é fácil para um rabino como era o Nicodemos, um mestre em Israel também, um homem que participava de um corpo tão importante entre o povo israelita que era o Sinédrio. Foi perguntado para ele:
tu também crê nele, vê lá se alguma coisa boa veio da Galileia. Mas ele ficou em silêncio. Ele podia dizer, eu creio nele. Ele disse isso quando ele foi lá buscar o corpo de Jesus. Aí ele se identificou com a vergonha de Cristo, com os vitupérios de Cristo. Mas naquele momento, o Nicodemos ainda era muito tímido, tão tímido como o Moisés. Para melhor dizer, ele mata o egípcio, ele enterra o egípcio e ele volta para qual casa? Ele vai para a casa de Joquebede, sua mãe, vai lá falar com Arão, seu pai. Ele vai se encontrar com Miriam e com Arão? Não. Ele volta para onde? Ele volta para o palácio. Ele ainda dorme aquela noite no palácio, o que mostra uma decisão tímida. Mas ora, irmãos, apesar de inicialmente tímida, o livro de Hebreus diz para nós o quê? Que foi uma decisão de fé. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, a palavra-chave nossa, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Por isso o momento era um momento de decisão. No outro dia ele levantou e ele voltou lá para aquele lugar que ele queria voltar, que era junto com seus irmãos, ainda como um príncipe egípcio. E viu a briga de dois israelitas, que coisa feia, dois irmãos brigando, vocês não têm vergonha de estar brigando não, né? E falou para os dois, e eles olharam para ele e disseram, quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres matar-nos como fizeste com aquele egípcio ontem? Né? E ele disse, então já descobriram esse negócio, estou perdido, né? Ele tinha que tomar uma decisão. Por isso a decisão dele é firme. Irmãos, ele decidiu pela fé, ou os maus tratos do seu povo, ou a glória do Egito. É uma coisa ou outra. É escutar o estalar do chicote, ou o quê? Ou o gozo do pecado. E naquelas festas egípcias todos os dias. Volto para a casa da Joquebede, ou eu vou para a casa da filha do faraó, lá do Ramsés. Então, naquela noite ainda posou com Ramsés, a vergonha de Israel ou os tesouros do Egito, uma linda pirâmide ou a cova de Maquipela. Ele tinha que escolher. É assim, a vida de Moisés foi assim. Então, nós perguntamos, né? Tem uma interrogação aqui, o que leva Moisés a escolher ser maltratado com o povo de Deus? Eu gostaria de voltar com os irmãos, lá no livro de Hebreus, né? Então vamos voltar no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, o que levou Moisés a fazer uma escolha tão drástica? A deixar um futuro promissor, uma vida boa, uma vida alegre, como a própria palavra diz, o gozo do pecado, os tesouros do Egito, os palácios. Provavelmente se morresse um e outro aí dos filhos, dos netos de Faraó, ele assumiria até o trono do Egito. Por que não? Ele é filho da filha de Faraó, por que não pode? Veja, como é que ele deixou tudo isso para se identificar com escravos, maltratados, humilhados, a ponto de ser exterminados? O que levou? A palavra de Deus nos diz, no versículo 26, que ele tinha em vista a recompensa. Que recompensa? Que recompensa, Moisés? O que aquele bando de escravos podia dar para Moisés? Pense bem, podia pagar Moisés? A gente assim, eu gosto de assistir aqueles filmes de bang, aí tem uma injustiça na cidade, junta o sobrevivente, tá? Pega todo o tesouro que tem na cidade, dá para um grandão lá do bang, né? E ele vai para vingar aquelas mortes, e consegue lá no final, né? E pronto, a gente fica todo contente.
Podia dizer que aqueles escravos iam se juntar, fazer uma coleta, dizer: Moisés, salva-nos, Moisés. Eram escravos. Escravo não tem dinheiro, escravo não tem nome, escravo não tem vez, escravo não tem vontade. O que eles podiam oferecer? Mas eles podiam oferecer a gratidão, o muito obrigado. Moisés, muito obrigado por nos defender ontem. Olha, o fulano voltou vivo para casa porque você o defendeu, Moisés. Foi isso que aconteceu no dia seguinte? Não, no dia seguinte, quando ele voltou lá, ele recebeu uma recompensa. Qual é a recompensa? A ingratidão. Ele foi chamado a atenção: você não é nosso príncipe, você não é nosso juiz, você é um assassino e eu vou te entregar. Bem assim mesmo, a ponto de ele dizer: esse negócio foi descoberto pelo faraó e tem que fugir com urgência. É assim, irmãos. O ódio de faraó foi a sua recompensa imediata, a perseguição de faraó. Mas qual recompensa ele esperava? Quando você lê o livro de Hebreus, no capítulo 11, os personagens ali, eles esperam uma recompensa, como Abraão, como Sara, como Isaac, como Jacó, como José. E qual é a recompensa que eles esperam? O Abraão, ele morreu sem ser dono de um pé de terra aqui neste mundo. Então a recompensa que ele estava esperando era o quê? Era aqui, neste mundo? Não, é a mesma recompensa esperada por Abraão. A cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto é o próprio Deus, a salvação. E por fim, irmãos, podemos dizer que ele esperava a libertação do seu povo. Por isso ele escolheu, antes de ser maltratado junto com o seu povo, teve que fugir, a fuga para Midian. Vamos voltar lá para o livro de Êxodo, no capítulo 2. Vejamos. Versículo 15: ouvindo Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Aí está, ele fugiu, ele foi para uma terra muito longe, distante. Só que essa fuga de Moisés, apesar de ser divina também, apesar de ser providencial, apesar de que é Deus colocando o seu servo para transformar ele de um egípcio para um hebreu, é Deus colocando o seu servo na escola, a escola de 40 anos em Midian, que vai dar paciência para Moisés, confiança em Deus, tudo isso. Mas mais uma vez ele não passa pelo quê? Pelo sofrimento. Mas no nosso texto lá em Hebreus, no capítulo 11, diz que ele escolheu antes ser o quê? Maltratado com o povo de Deus. Aqui a imagem do versículo que nós temos, que é o versículo 15, lá no final, é um homem solitário, à beira do poço, a própria figura do quê? Do fracasso e da decepção. Por que fracasso? Porque ele não conseguiu o que ele almejava. E o que ele almejava? Libertar o seu povo. Ele não conseguiu. Saiu sozinho, saiu fugindo. E decepção, podia ser só fracasso, mas ainda feliz. Feliz com o povo dele dizendo: corre, Moisés, não deixa ninguém te pegar. Já é alguma coisa, não é verdade? Daí conseguiu, escapou, todo mundo contente, né? Mas eu acredito que alguém ainda torce contra, porque até em igreja tem isso, né? Por que não ia ter lá no povo de Israel? Torce contra, né? Dizer: tomara que pega, não é? Pega, mas não pegou, né? Talvez alguém ainda no absurdo pensasse assim, mas não conseguiram pegar o Moisés. Ele foi para Midian, parou na beira daquele poço, um bom lugar para pensar, um bom lugar para meditar, para colocar as ideias num lugar, ali, né? Mas decepcionado, porque o seu povo não entendeu. Estevão diz isso. Eles não compreenderam que Deus o tinha feito libertador. Moisés entendia exatamente o plano de Deus para a sua vida, mas o Israel de Deus ainda não tinha entendido. Uma outra coisa interessante, aqui no versículo 16, diz que o sacerdote de Midian tinha 7 filhas.
as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Vieram os pastores, expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e deu de beber ao rebanho. Eita, né? Estava lá. Aqui é sete moças vendo o rapaz defendendo ela, né? Isso é um show. Veja no versículo 18. E voltando elas a Reuel, seu pai, disse: por que tornastes tão depressa? O pai estava até acostumado, coitado, das meninas chegarem no poço, os bonitão, todo dia expulsar as meninas de lá. Sai, né? E elas voltaram quietinhas, né? Até esperar todos eles colocar os camelos para beber. Todo mundo foi embora, foi. Aí vem as meninas, coitadas das meninas, sempre desprezadas, né? E dá lá para os camelos e volta tarde da noite. Meu pai estava esperando que voltasse assim. Quando é umas 3 horas da tarde, o solão ainda, as meninas chegam, toda feliz. Ué, o que aconteceu? Vocês chegaram tão cedo hoje? Versículo 19, elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. Repare bem, ele é chamado de um homem egípcio, ele não é chamado de hebreu. Ele não é chamado de israelita, ele é chamado de um homem egípcio. É assim que ele foi embora. Agora, 40 anos ali em Midian, a palavra de Deus diz que ele casou com Zípora, teve 2 filhos. O primeiro se chamava Gerson, que quer dizer peregrino, eu sou, terra estranha. Ele sabia que ele não estava ali para ficar. Eu acredito que o seu sogro entendeu bem o recado, a sua esposa bem o recado. Ele não mentiu para ninguém quando nasceu o filho. Ele disse: aqui, Jetro, aqui, Zípora, aqui, minhas cunhadas, eu não vim para ficar, eu sou um peregrino. Já colocou o nome logo assim, no primeiro filho. E no segundo filho, colocou o nome de Eliezer, o Deus de meu pai me ajuda. Então, não se esqueceu de Deus e ele não se esqueceu do seu povo. Ele sabia que ele não estava no lugar útil ou no seu lugar ideal. Sabia que Deus tinha um projeto, ia cumprir o projeto com ele. Mas mais uma vez, nesses 40 anos, ele não foi maltratado. Apesar de que ele vai tirar as vestes egípcias, veja só, ele chega um egípcio e quando ele sai no hebreu. É diferente de José. José, quando o pai dele encontrou, ele estava com as vestes egípcias. Ele chega um hebreu escravo e ele se torna um príncipe egípcio. O Moisés, ele sai um príncipe egípcio e ele quer voltar a ser um escravo israelita, um escravo hebreu. Só que com uma diferença: nesses 40 anos a coisa vai se apagando, sabe? Aquela chama às vezes apaga do nosso coração. Isso acontece quando uma pessoa fica distante da obra, seja porque alguma coisa aconteceu e ele se afastou, né, que não está nele, ou uma coisa que está nele e ele mesmo decidiu se afastar. Aí a chama vai se apagando. No caso de Moisés, impedido de voltar para o Egito por causa de Faraó, então a coisa vai minguando mesmo. E ele foi cuidando do rebanho de Jetro, e agora ficava só aquelas notícias. As caravanas vinham, os ismaelitas, e aí, como é que está lá no Egito? No Egito, está tudo bem lá com o Faraó? O Faraó está lá ainda, né? E o povo de Israel, né? Tudo escravo ainda, sofrendo. O povo sofrido, né? Pensa no povo que sofre. Então, é fácil amar de longe o sofrimento de alguém. É fácil. Agora, duro é quando você está no lugar deles. Para Moisés era até cômodo, né? Ficar ali em Midian. Eu amo meu povo, mas estou impedido por causa de Faraó. Mas não deixa de ser cômodo. Não deixa de ser. Descobriu que é mais fácil amar de longe, até o brilho da sarça. No capítulo 3, no versículo 1, diz que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro.
Depois de 40 anos ele não tinha nada ali, era tudo solto. Ele não estava preocupado, irmãos. É diferente de Jacó. Jacó que é dele, não é assim? Aqui, depois de 40 anos, ainda continua sendo o rebanho de Jetro. E sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. Por isso diz que ele foi chamado atrás do deserto. E chegou ao monte de Deus, ao monte Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Está aí, essa visão. Qual visão? A do versículo 2, a visão da sarça ardente. Essa visão mudou sua vida. Oxalá todos nós enxergássemos uma sarça ardente que nos mudasse completamente, que nos fizesse mais fiéis, mais tementes a Deus, mais dependentes de Deus. Então, o que essa visão significa, irmãos? Nós temos uma sarça, nós temos a ação do fogo e nós temos o propósito do fogo. A sarça representa o povo de Israel. Quando se fala de oliveira, quando se fala de videira, porque Israel é lembrado como oliveira, correto? A oliveira que Deus plantou, essa videira, tá bom, quando se fala assim de Israel, é um Israel que já está plantado em qual terra? Na terra de Canaã. É diferente aqui. Israel já está plantado na terra de Canaã? Não, eles nem sabem o que é Canaã ainda, naquela geração, não sabem. Então, enquanto não ser plantado em Canaã, não é oliveira, é sarça, é um espinheiro. E ele estava lá, essa sarça representa o povo de Israel, espinheiro no sentido das dores. Espinho representa o que? Dores, representa sofrimento humano mesmo, que está neles. Mas mais do que isso, nós temos a figura do fogo. Olha o que a palavra de Deus diz aqui no versículo 2, que a sarça ardia no fogo. Está ali, bem grande, você pode ler aqui no telão. Eis que a sarça ardia no fogo. Arde mesmo, o chicote arde. Trabalhar para apenas sobreviver é uma vida terrível. A vida de escravidão é uma vida sofrida, arde. E é assim que o povo de Israel estava, se sentia, clamando a Deus o tempo todo. Então a sarça estava ardendo aonde? Ardendo no fogo. Isso aqui, meus irmãos, o fogo representa a ação do inimigo, causando dor, causando sofrimento, tentando de todas as formas exterminar o povo de Deus. Mas aí vem a próxima frase: não se consumia. Irmãos, o fogo ele consome tudo. E como consome? Você chegar num lugar por onde passou o fogo, chega a ser triste, é horrível. É uma casa que pegou fogo, você chega lá, tá tudo, o negócio está tudo só em fuligem, né? Aqui tinha uma casa, não, só tem isso aqui agora, não tem mais nada, completamente consumido, vai acabando com tudo. Só que essa sarça ardia, mas ela não se extinguia, ela não se acabava, ela resistia. O Satanás fortemente tacando de fogo, e a sarça firmemente resistindo para a glória de Deus e pelo poder de Deus. A sarça representa isso. E qual é o propósito do fogo? Destruir. Então, irmãos, no primeiro detalhe, o fogo não a consumia, mostrando que toda ação do inimigo não era capaz de destruir o povo de Deus. O Israel de Deus é indestrutível. Segundo, e aqui vai uma palavra boa para Moisés, porque saiu uma palavra lá de dentro.
A voz que saiu falando para Moisés saiu lá de dentro da sarça e disse para Moisés, no capítulo 3 e no versículo 10: venha agora e eu te enviarei a Faraó. Eu estou te chamando. Ou seja, eu quero você lá dentro, eu quero você debaixo desse fogo, eu quero você participando desse fogo. Porque até agora, Moisés, até os 40 anos você viveu no palácio, e dos 40 aos 80 você está vivendo aqui junto com o Jetro, nessa fazenda grande, maravilhosa, bebendo a aguinha do poço, pastoreando aí e tal, né? Casadinho, bonitinho, com os 2 filhos, mulherzinha bonita. Então, a vida estava fácil ainda, não estava ruim a vida. Imagine você casando com a primogênita do sogro de Jetro, um sacerdote midiano, um homem rico, poderoso, e ele não tem nenhum filho. Então, se não tem nenhum filho, quem vai ficar com as coisas do sogro? É ele próprio, né? Como foi o primeiro a casar, então ele manda em tudo. Pronto, acabou. Posso não ser o príncipe de Egito, mas eu sou aquele um homem grande, em Midian, né? Está lá. Não deixa de ser uma vida boa. Por isso, irmãos, a sarça representa o Israel sendo consumido, sendo assim, queimado, mas não consumido, e representa esse chamado, a vida que aguardava Moisés, passar pelo fogo, essa dor causada pelo inimigo. Então Moisés, ele é chamado. Mais uma vez, Deus, ele vai colocar Moisés numa posição de escolha. Versículo 7: então disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Ele fala um pouquinho mais: eu ouvi o seu clamor. E ainda no versículo 7: eu conheci as suas dores. Eu vi, eu ouvi, eu conheci. É como se Deus estivesse dizendo: você viu, Moisés, você conhece, você tem ouvido, mas agora eu quero você lá dentro, porque é isso que ele está dizendo no versículo 10: vem agora, eu vou te enviar a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Então, literalmente, Moisés teria que entrar no meio daquela sarça ardente e se arder com o povo dele, como ele teve que se arder, pelo menos por um tempo. Mas Moisés tenta de toda forma evitar essa rota do sofrimento, e é sempre assim. Deus chama e Moisés diz no versículo 11: quem sou eu, Senhor? Ele vai falando, ele vai dando muitas desculpas. Senhor, me falta o conhecimento, eu nem sei quem o Senhor é direito. Senhor, eles não vão acreditar em mim, Senhor. Senhor, eu nem sei falar em público direito. Sou uma pessoa simples, não consigo falar direito. Ele chega no cúmulo de dizer: Senhor, envia outra pessoa, Senhor, que não seja eu. Moisés, ele tentou se desviar de toda forma dessa sarça. E olha, vamos falar a verdade, não é fácil não. Por isso que a escolha dele, para mim, é uma escolha maravilhosa, que nos ensina muito. Ele já tentou uma vez. Podia até dizer: eu já tentei, eu fui lá, não me quer lá. Então ele chega a comentar isso, né? Mas eu não vou aceitar, Senhor, o Senhor vai de convir comigo, que eu fui expulso pelo meu povo, perseguido por Faraó, mas expulso pelo meu povo. Eles não me querem, sabe? Então vamos cair no vitimismo aí, não quer, né? Mas Deus tem uma palavra para ele, que é no versículo 10: eu vou te enviar. E aí, diante dessa palavra, tem que fazer uma escolha, tem que escolher. Por isso, vamos voltar no livro de Hebreus. Vamos lá, no capítulo 11. A gente vai para lá, a gente vem para cá, né? A palavra de Deus é assim mesmo. Você quer conhecer ela, você tem que ir para frente, você tem que ir para trás. Capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado
com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Isso já aconteceu, foi passado, né? Ele já tinha feito isso há 40 anos atrás. Versículo 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Mas há 40 anos atrás, a escolha dele foi essa. O que é vitupério? Vitupério é você ter coragem de assumir aquele momento vergonhoso, desdenhoso, humilhante do outro. Até como fez José de Arimateia mesmo, junto com Nicodemos. Nós queremos o corpo dele. Talvez alguém pense, de quem? De Jesus. De quem? Jesus. E o que você vai fazer com ele, José? Eu vou colocar ele na minha tumba, que eu comprei para mim. Sabe que isso, de certa forma, é participar do vitupério, da vergonha. Então, quando você vê uma pessoa, a pessoa está lá jogada, humilhada na rua, e você resolve parar, sentar e ver o que está acontecendo, como é que vai, você, de certa forma, você está se identificando com aquela pessoa, porque está todo mundo olhando. As pessoas não param justamente por isso, porque não querem se envolver, não quer passar por esse momento de humilhação. Está lá uma pessoa toda metida nas drogas e tal. Mais comum é fugir mesmo, mas se aproximar e perguntar e dizer, olha, tem um outro caminho para você, uma Cristolândia aí é diferente. Você está participando daquele vitupério, daquela vergonha. Então as pessoas, irmãos, principalmente os apóstolos, o apóstolo Paulo e tantos outros, quando decidiram por Cristo, naquele momento tão crítico da igreja, era escolher o vitupério de Jesus. Num país cristão como o nosso, falar isso até soa muito pouco, soa devagar, não soa. Mas quando Paulo diz que a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. Mas ele diz uma outra coisa, que essa mesma mensagem da cruz é o quê? É escândalo para os judeus. E o que mais? O que diz a continuação? Vocês lembram? Escândalo para os judeus. E para os gregos é o que? Loucura. Uma doidice. Isso é vitupério também. Que Jesus morreu na cruz para me salvar? Pode isso? Sabe dar certo isso? Você acha que você merece o quê com os seus pecados, com o seu orgulho, com a sua soberba, com a sua vergonha? Você acha mesmo que Deus tem um lugar para você lá porque você é bom? Você acha mesmo que você pode ser bom em alguma coisa diante de Deus? E mesmo Nicodemos, que era um homem íntimo, chegou e disse, bom mestre, Jesus disse, meu filho, bom é Deus. Ele era Deus, ele podia dizer. Para não dizer que todos os mestres são bons. Não, não são. Homem nenhum. Todos estão debaixo do pecado. Todos os pecados estão separados da glória de Deus. Então nós precisamos de Cristo. Aí quando você entrega a sua vida a Jesus, é participar desses vitupérios. A palavra de Deus está sendo bem clara aqui. O que Moisés escolheu? Ele escolheu a cruz de Cristo, a vergonha de Cristo, o sofrimento de Cristo, esses vitupérios ali, aquele momento lá do Gólgota. É isso que o Moisés escolheu. A única recompensa mesmo que ele tinha em mente era Cristo, porque ele recusou este mundo, ele deixou este mundo, ele renunciou a si mesmo. É isso que Moisés fez. Mas Moisés foi um homem muito poderoso, com aqueles milagres, com aqueles sinais. Quem é que abriu o mar vermelho? Quem mandou as 10 pragas? Quem que atravessou o povo de Israel pelo deserto? É Moisés. Calma lá, ele nem sabia de nada disso antes. Quando ele fez a escolha pelos vitupérios de Cristo, ele ainda estava vestido do quê?
de príncipe egípcio. Ele estava querendo se livrar de ser um egípcio perdido para ser um hebreu debaixo da cruz. Então ele escolhe obedecer. Ao escolher voltar, Moisés assume toda a vergonha, toda a dor, todo o sofrimento do seu povo. Agora sim, quando ele põe o pé no Egito, ele está dizendo: esse é o meu povo. Ele disse: esse é meu povo. E ele disse isso para Faraó. Faraó fez muitas propostas, ele nunca aceitou nenhuma proposta de Faraó, porque ele disse: eu só saio daqui com o meu povo inteiro. É o meu povo, crianças, as mulheres, os homens, os velhos, o meu povo. Ele se identifica completamente com o seu povo. É bem diferente de amar de longe, de ver e não participar, ouvir o estalar do chicote, mas só ouvir dizer, não presenciar, porque quando ele presenciou, ele se sentiu e foi lá, ele defendeu. Ouvir, meus irmãos, que as pessoas dizem: como é que é a caravana dos israelitas passa? Tá, coitado dos israelitas, coitado. Amar de longe é fácil. E Deus nem quer isso no crente. Se é para ser de longe, que não seja. Deus não precisa, Cristo não precisa, a igreja não precisa de ninguém distante. Amando Jesus com vergonha e de longe, não precisa. Se é para Moisés ficar em Midian, para que serve Moisés? Que trabalhe para o Jetro. E que em vez de ser um judeu, que seja um jetreu, sei lá, né? Mas não um filho de Israel. Nós somos chamados a uma escolha semelhante. Olha só, todos que desejam seguir a Cristo têm essa mensagem de Jesus dirigido aos seus corações: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Essa é a escolha de Moisés. Ele recusou a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz. Está vendo essa sarça? Estou pegando fogo. Tá. Sabe quem que é? É Israel, é o seu povo. Tome sobre si essa cruz. Meus irmãos, Deus tacou nas costas do Moisés a cruz pesada que era o seu próprio povo. Só teve uma cruz mais pesada que a cruz de Moisés. Foi a cruz de quem? A cruz de Cristo, porque o próprio Moisés estava incluído nela. Mas Moisés teve que tomar uma cruz muito pesada. E aí ele diz: tome a sua cruz e siga-me, siga-me, vem. O que Moisés ele faz? Vamos terminar nossa leitura, vamos acabar, está no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 20, vamos comigo. Então, o Moisés, ele tem que tomar uma decisão, ele toma a decisão. Qual é a sua decisão? Tomou, pois, Moisés, sua mulher, seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Veja só. Ele pegou a esposa, pegou os filhos e disse: família, nós somos judeus, nós somos israelitas. Vamos voltar para casa. Casa de Joquebede me espera. Que esperava para ele lá era um povo escravo. E escravo, ele era muito corajoso para chegar na barba do faraó, mas chegava, porque estava debaixo do poder de Deus. Mas não é nossa preocupação hoje esse assunto. Nosso assunto hoje é só a decisão difícil que ele tomou entre ser um príncipe egípcio ou ser um escravo israelita debaixo da graça de Deus. Um príncipe egípcio ou um escravo de Deus. E ele escolheu ser um escravo de Deus. Então, não é possível cumprir o chamado de Jesus, primeiro, amando os tesouros do Egito. Tem amor ao dinheiro, tem amor a este mundo, tem amor à glória deste mundo,
você nunca vai saber o que é renunciar a si mesmo. E muitos têm, satisfazendo-se com o gozo do pecado. Isso é outra coisa que o livro de Hebreus diz. Você gosta muito de passear, esse mundo festivo é que te encanta, é o barulho, é o som das festas, é o gozo do pecado, é tudo que é de sem vergonha, pouca vergonha, é isso, faz bem para você, querendo viver como filho da filha de Faraó, filho do mundo vive de qualquer jeito, sendo conhecido como o homem egípcio. Os primeiros cristãos eram conhecidos como discípulos de Cristo, porque eles imitavam a Jesus, olhavam para eles e diziam: estes realmente andaram com Jesus. Eram conhecidos como filhos de Deus, e não como filhos da filha de Faraó, amando o Israel de longe. Aquela entrega parcial, sabe? Aquela entrega que eu posso até dizer de entrega ridícula. Só o fará quando tomarmos uma decisão de fé. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Só vai renunciar quando a pessoa tomar uma decisão de fé, como aconteceu com Moisés. A Bíblia diz que ele tomou uma decisão de fé. Eu entrego a minha vida para servir a Deus. Eu me recuso a ser chamado filho da filha de Faraó. É o que Deus espera das pessoas. Deus está esperando que as pessoas digam: eu me recuso a ser chamado filho deste mundo. Eu me entrego a Jesus Cristo para servir a Deus. Eu também quero os vitupérios, eu quero participar da vergonha da cruz. É decisão, é entrega por Jesus. Se você nunca fez isso, o que você está esperando? Quer viver neste mundo perdido, sem salvação? É uma escolha. Mas nós estamos dizendo já há 6 meses: eu escolhi obedecer. E a primeira obediência, o primeiro passo de obediência é você entregar a sua vida a Jesus. Amém?